Então vamos lá, galera. 19h30, 19h35, a gente vai começar a live. E bem-vindo ao maravilhoso mundo dos investimentos. Então o áudio estava desligado aqui. Vamos começar agora novamente. Então a live de hoje é como ganhar dinheiro com aluguel de imóveis na era digital. Só alguns avisos aqui para você. Então a live ela será toda quinta-feira, 19h30, horário de... a gente terá uma aula ao vivo sobre investimentos. E essa live só vai estar disponível novamente na outra semana, de 7 dias depois. Então a ideia é contemplar a galera que está participando ao vivo aqui. Vou disponibilizar o conteúdo gratuitamente. E aí na outra quarta-feira, antes da próxima live, eu disponibilizo a live novamente para quem quiser assistir depois. Então, sempre um dia antes da próxima live. Então, na quarta-feira eu vou disponibilizar essa aula e na quinta terá a próxima aula. Vamos aqui acompanhando. Vou compartilhar minha tela. Então, esse aqui é o nosso assunto de hoje. Então, uma breve introdução rápida. O brasileiro, por si só, ele já é um investidor em imóveis nato, né? Então, nosso período de hiperinflação aí levou com que a gente, durante muito tempo, buscasse investir em imóveis, né, para proteger o nosso dinheiro aí da perda de valorização pela inflação. Só que isso aí já é um passado, né? A gente não vive mais hoje nesse período aí de hiperinflação e existem opções aí que você consegue ganhar dinheiro sem ser necessariamente por imóveis. Então, muita gente já conhece isso, até os seus pais já investem e tudo mais, ou já viu alguém investindo. Então, é algo muito comum para o brasileiro. Então, o brasileiro gosta muito de investir em imóveis, muito também por causa desse passado que eu comentei, né? Só que a tecnologia e o mundo dos investimentos, né, trazem opções para a gente que somos pequenos investidores de conseguir também fazer investimentos em imóveis de forma mais fácil, né? Então eu vou comentar hoje aqui só para a gente ter uma ideia de como isso pode apresentar uma oportunidade de investimento para você. Vou dar alguns exemplos também para a gente entender como é que a gente pode fazer esse tipo de investimento, quais são as oportunidades e fazer mostrar sua abordagem e como a gente pode investir nos fundos imobiliários, né? Então, só para você ter ideia, você consegue fazer investimentos em imóveis que você normalmente não consegue fazer investimento devido ao tamanho do imóvel, a quantidade de dinheiro que você precisa, ou até mesmo o conhecimento necessário para você fazer aquele tipo de investimento. Imagine você fazer um investimento em um imóvel em que você pode ganhar um aluguel quase o dobro do que você ganharia normalmente, sem se preocupar com o inquilino, nem manutenção do seu imóvel, sem se preocupar se você vai precisar trocar aquele imóvel em algum momento ou não, se o inquilino pagou aquilo, se você vai precisar trocar alguma coisa, se você vai precisar pagar IPTU, se você vai precisar pagar condomínio, até mesmo a burocracia de você fazer a compra, cartório e tudo mais. Imagine que tudo isso você pode eliminar e ainda assim ganhar mais dinheiro do que se você estivesse alugando o seu imóvel normalmente. Então, assim, as opções de investimento que temos hoje nos permite acessar e ganhar mais dinheiro tendo menos trabalho. Então, eu vou começar aqui com alguns exemplos só para a gente ter uma noção daquilo que a gente consegue investir através dessas novas opções de investimento. Então, trouxe aqui 4 exemplos. O primeiro exemplo é de escritórios. Então, é um fundo de investimento chamado Kinea, Renda Imobiliária. Então, a cota dele custa R$ 146,22. Você, que é um investidor e gostaria de investir em imóveis para aluguel, você hoje conseguiria investir em um apartamento, talvez um flat, ou um imóvel comercial pequeno. Agora imagine que você conseguiria, com muito menos dinheiro, mas muito menos dinheiro mesmo, investir em escritórios corporativos, em prédios que são de alto padrão e extremamente bem localizados. Por exemplo, isso que é a renda imobiliária. Então vamos dar um exemplo aqui, vou dar um zoom só para a gente ter uma ideia. Você consegue investir em imóveis com um patrimônio total aqui de mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Eu acredito que você que está assistindo essa live agora não possua esse patrimônio aí na faixa de 2 bilhões e 200 milhões de reais para investir em imóveis. Mas aqui você consegue.
esse tipo de investimento está rendendo o equivalente ao imóvel de 300 mil, gerando um aluguel na faixa de R$ 1.500, já livre de imposto, que dá um rendimento pequeno de 74 centavos por cota. Então, você consegue, nesse tipo de investimento, um aluguel de R$ 1.500, que seria equivalente a você comprar um apartamento aí na faixa de R$ 300 mil. Então, só para a gente ter uma ideia aqui dos tipos de imóveis que esse investimento tem, ó. Então eu vou ter imóveis aqui na faixa de 98 milhões de reais, 44 milhões de reais, 73, 90 milhões de reais, 200 milhões de reais esse aqui em Belo Horizonte, 63 milhões de reais no Rio de Janeiro, 108 milhões de reais aqui também, 244 milhões de reais, e ainda tem galpões logísticos que você também pode investir. Agora imagine, o custo dessa cota, desse investimento, é R$ 146,22. Mais à frente eu vou explicar. E com R$ 146,22, você vai ser dono de 8 imóveis, aqui 16 imóveis no caso. Você consegue 16 imóveis, sendo 8 escritórios comerciais e 8 galpões logísticos em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Pouso Alegre, Minas Gerais, Itaquaquecetuba, Sumaré, São Paulo, Jundiaí, Louveira, Tonole, Mogi das Cruzes. Então você vê a quantidade de imóveis que você tem, a distribuição dos imóveis, você vê a qualidade dos imóveis, são imóveis extremamente localizados, você consegue uma rentabilidade de aluguel extremamente positiva, muito boa, com apenas R$ 146,22. Parece mentira, mas a gente vai entender um pouquinho mais à frente essa opção. Agora, não imagine somente escritório, imagine também você pode investir em hotéis, flats. Então, esse investimento aqui, o Hotel Max Invest, custa R$ 148, ele é dono de 418 unidades de hotéis na região de São Paulo. Então, você, um fundo com mais de 156 milhões de reais em ativos, e que se você tivesse um imóvel equivalente a 300 mil reais, ou um investimento de 300 mil reais equivalente nesse imóvel, você teria um aluguel de R$ 2.656 por mês, livre de imposto de renda. Então você vê que aqui tem diversos hotéis aqui, ó, em locais extremamente de alto padrão em São Paulo, né? Você vê que tem aqui, ó, Itaim, Guatemi, Berrini, Avenida Paulista lá. Você tem 418 unidades de hotéis em que esse fundo ele possui quartos, e aí à medida que as pessoas vão se hospedando naquele quarto e vai gerando renda, você ganha parte desse aluguel, parte desse pagamento aí da estadia nos hotéis que são parte do fundo. Então você vê que são hotéis de alto padrão e que tem uma rotatividade muito boa, e aí você consegue, com apenas R$ 148, se tornar coproprietário desses quartos de hotéis, desses flats, e ganhar com esse aluguel, né? Então você vê que aqui existe uma oportunidade muito bacana de você investir. Existe também shopping centers. Shopping centers são extremamente interessantes. Se você fazer investimento em shopping center, custa aqui apenas R$ 107 esse 20 shopping center, e você consegue, com apenas esse valor, investir em 3, 6, 9 shopping centers ao mesmo tempo, com um patrimônio aí de mais de 820 milhões de reais, e um aluguel equivalente aí no imóvel de 300 mil, em torno de R$ 1.955. Então você pode aqui estar investindo no Shopping Guatemi de Fortaleza, no Shopping lá no Rio de Janeiro, no Itacaruna em Recife, o Shopping Paralelo em Salvador, você tem o Shopping Cotia São Paulo, Rio de Janeiro também no West Shopping, Center Shopping no Rio, Cristal em Curitiba e o Pátio Belém em Belém, no Pará. Então você vê que você tem acesso aqui a 9 imóveis de shoppings que você consegue ser sócio ou coproprietário com apenas R$ 107,40 e ganhar o aluguel desses imóveis. E o mais interessante, quando você faz quando você se torna cotista, né, desse tipo de investimento, você, além de ganhar o aluguel das lojas dos shoppings, você também ganha a participação nas vendas das lojas. É assim que funciona o aluguel nos shoppings, né? Então você, além de ganhar esse aluguel das lojas, você também vai ganhar uma participação das lojas nas suas vendas no Dia das Mães, Natal, no próprio Black Friday. Então você vai ver que nesses meses o seu aluguel tende o que você recebe tende a crescer em relação aos outros meses, você receber muito mais do que esses 1.955 aí, se você estivesse investindo o equivalente ao que você investiria no imóvel aí de 300 mil reais, que não passa de um apartamento aí, 2 quartos, dependendo da localização, você consegue comprar apenas isso com esse valor.
E também, além dos shoppings, você também consegue, conforme eu falei, galpões logísticos. Imagine que esse fundo de investimento aqui, ele é proprietário de diversos galpões logísticos, que está alugado aqui para Ambev, Nicei, Moinho Iguaçu, próprio Camargo. Então você vê que aqui, ó, você tem 8 galpões logísticos aqui, e tem esse aqui da Hering, Copobras também, outro da Ambev, e você tem aqui, ó, mais 5. Então você tem 11 galpões logísticos alugados, que você poderia estar sendo coproprietário com um valor aí de R$ 127 para você investir. E esse tipo de investimento gera um aluguel equivalente de 300 mil na faixa de R$ 2.534. Então você vê que é interessante você conseguir investir nesse tipo de investimento. Imagine que no futuro você terá muito mais utilização desses galpões logísticos, porque as vendas online, as vendas através da internet estão aumentando muito. Então, isso exige que as empresas tenham cada vez mais uma logística muito mais interessante, uma logística muito mais próxima do cliente, para que ele possa mandar e entregar esses produtos aí na casa dos clientes, né? E aí, com isso, as empresas precisam mais de galpões logísticos, e se você é coproprietário desses galpões logísticos, você vai conseguir ganhar mais dinheiro com aluguel. Então você vê aqui, ó, eu coloquei 4 opções de investimento que você consegue investir com tranquilidade, você consegue investir com muito pouco dinheiro em imóveis extremamente de qualidade e sem muita dor de cabeça. Então aqui, ó, só para recapitular, com muito pouco dinheiro você consegue investir R$ 146,22 em escritórios corporativos nas melhores localizações de São Paulo e Rio de Janeiro, com um aluguel extremamente alto, né, em relação a esses imóveis. Você consegue ser proprietário de quarto de diversos hotéis na região de São Paulo com R$ 148 e ganhar com a estadia dos hóspedes nesses hotéis. Você consegue ser coproprietário de diversos shopping centers em diversos locais no Brasil com apenas R$ 107,40 e ainda ganhando, além do aluguel das lojas, a participação nas vendas de algumas dessas lojas, melhorando muito e muito o rendimento do seu aluguel. E também, outro exemplo aqui, são galpões logísticos, que com apenas R$ 127,85 você consegue ser coproprietário de diversos galpões logísticos de empresas muito grandes, para você ganhar dinheiro com esses locais. Além desses, existem diversas outras opções que eu não estou trazendo aqui, mas você pode investir em agências bancárias, você pode investir em certificados, né, de financiamento de imóveis, você pode investir em hospitais, você pode investir inclusive até em cemitérios. Existem fundos de cemitérios e você pode ganhar com aluguel desse tipo de local. Então você vê que existem diversas opções interessantes para que você possa ganhar dinheiro. Essas aqui são apenas alguns exemplos, não é nenhuma indicação de investimento, mas são apenas exemplos aí para você ver que existem essas opções, né? Então, como é comprar imóveis na maneira tradicional? Trouxe aqui só para a gente ter uma noção. Então, primeiro, você vai precisar de muito dinheiro para comprar esse imóvel. Então, ou você vai ter que financiar esse imóvel, ou você já vai ter esse dinheiro para você fazer essa compra à vista. Então você vai precisar de muito dinheiro para você comprar apenas um imóvel. E aí, à medida que você tem esse dinheiro, meio que não é todo mundo que vai ter esse dinheiro todo, né, para você comprar um imóvel de uma vez, você tem que ter toda a decisão de compra. Então você vai ter que fazer a pesquisa, você vai ter que olhar o imóvel, você vai ter que ficar atento se existe algum problema estrutural, se existe algum problema de condomínio, se existe algum problema no prédio, se existe algum problema com a vizinhança, é bom ou não. Então, se é no poente, no nascente, então existe todo o conhecimento que existe em você para você decidir essa compra. Então, uma vez que você tem o dinheiro e você faz a decisão de compra, você aí vai partir para a compra do imóvel. Quando você parte para a compra do imóvel, existe uma burocracia imensa, ainda mais se você for precisar financiar uma parte desse imóvel. Quem já comprou imóvel sabe a dor de cabeça que as pessoas têm com o financiamento do banco, a quantidade de documentação que é necessária, o que é que você precisa fazer em cartório, o que é que você precisa fazer até na questão do registro do imóvel. Então é muita coisa que você precisa fazer, é uma burocracia grande que você tem aqui no cartório, no banco, para que você consiga fazer essa compra desse imóvel. E aí, mesmo assim, depois você teve dinheiro, você decidiu fazer essa compra, escolheu muito bem o seu imóvel, passou por todo esse processo de burocracia durante meses lá, você precisou dar sinal,
E aí depois que você fez tudo isso, você parte para as taxas. E aí quando você vê, você tem que pagar ITBI, tem que pagar registro, tem que pagar corretor. E aí o imóvel que você achou que era um valor X, já começa a acrescentar 8%, 10%, 12% em cima do valor do seu imóvel, somente de taxas. Nada disso vai se reverter para você no valor do imóvel. E aí você pagou todas essas taxas, conseguiu colocar seu imóvel bonitinho, vai lá e aluga seu imóvel. E aí quando você aluga seu imóvel, você tem que estar procurando inquilino, coloca seu imóvel no mercado, vai procurar inquilino e aí você começa a ter problemas com o inquilino, porque o inquilino pode ser inadimplente, pode não lhe pagar o seu aluguel, ele pode danificar o seu imóvel, ele pode gerar problemas com o vizinho e tudo mais que vão acabar acarretando com você, que você faça, que você tem que tratar esse problema aí com o condomínio. Então, existem diversos problemas, quem já alugou imóvel, e deu sorte de conseguir um inquilino bom, ótimo. Mas quem já alugou imóvel sabe que vira e mexe, você tem um inquilino que vai lhe dar dor de cabeça, que vai atrasar o aluguel, que vai querer renegociar aluguel toda hora, que vai fazer problema no seu imóvel, vai pintar sua parede toda, vai cortar tudo, vai quebrar, derrubar a parede, vai fazer uma maior confusão no seu imóvel. E aí tudo isso é dor de cabeça para você. E aí digamos que isso se você conseguir inquilino rápido. Porque se você não conseguir inquilino rápido, você vai ter custo para manter aquele imóvel até que você consiga um inquilino. Imagine o seguinte, você comprou um imóvel, seu imóvel vai ficar vago. Até que você consiga um inquilino, então você ainda não vai ter nenhum rendimento e vai ter somente gasto. Você vai ter que estar pagando condomínio, você vai ter que estar pagando IPTU e dependendo, você ainda vai ter que ficar dando manutenção no seu imóvel para que ele não se degrade, para que você consiga investir, alugar o seu imóvel de maneira mais tranquila. Então, você ainda tem todos esses custos para que você faça a manutenção desse imóvel e esses custos vão sempre existir enquanto você tiver o seu imóvel. Agora imagine que você fez tudo isso, você já está seu imóvel, já conseguiu alugar, inquilino saiu, você gastou com manutenção e tudo mais, e você precisa vender esse imóvel porque você está precisando do dinheiro de alguma maneira. Então nesse momento você vai descobrir que imóveis têm uma péssima liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade de você transformar aquele seu investimento em dinheiro. Então, hoje em dia, você vai tentar vender um imóvel, com certeza você vai levar, no mínimo, um mês para você fazer essa venda do seu imóvel, se você conseguir fazer essa venda rápida. Imagine que você vai ter que anunciar esse imóvel, colocar numa corretora ou algo do tipo. Vai ter visitação, as pessoas vão olhar, vão ver esse imóvel, vão fazer essa compra. E aí, decidida a compra, apalavrada a compra com você, existe todo aquele trâmite burocrático novamente que você passou lá no início, de venda do imóvel, inspeção, financiamento, documentação, até que você faça a venda desse imóvel e você receba esse dinheiro. E somado tudo isso, você tem um rendimento muito baixo no aluguel de imóveis. Então você tem a ordem, a aluguel de imóveis gira em torno de 0,5% do valor do seu imóvel. Então você vê que 0,5% você recebe aí na poupança. Então parece muito ruim o cenário que eu estou colocando aqui. Se fosse dessa maneira, ninguém investiria em imóveis. É muito bom você investir em imóveis. O imóvel ele tende a se valorizar acima da inflação e você mantém o poder de compra. Não é à toa que é um investimento tão difundido no Brasil entre todos os brasileiros. Mas quem faz isso sabe de todo esse processo, toda a dor de cabeça e todos os pontos que eu falei aqui existem realmente para quem quer comprar e alugar imóveis. Agora imagine que você pudesse fazer tudo isso, ganhar mais dinheiro de maneira muito mais fácil do que comprando um imóvel direto. Então existem formas mais eficientes de investir em imóveis que são os fundos de investimento imobiliário. Então o fundo de investimento imobiliário ele é um investimento que permite você acessar grandes imóveis de alta qualidade a um preço muito baixo. As vantagens dele são diversas em relação ao investimento em imóvel diretamente. Então, assim, a tecnologia permitiu com que os fundos imobiliários eles ficassem mais acessíveis ao pequeno investidor. Imagina que antigamente, para você acessar um investimento de um prédio comercial muito grande, era necessário muito dinheiro. Imagine um prédio de 100 milhões de reais. E você vai precisar de pessoas para que façam investimento naquele prédio. Você não tem como, no passado,
abrir para muitos investidores, porque você tinha que fazer todo o processo de trâmite de junção desses investidores, fazer o tratamento de cada um, explicar como é o investimento, explicar o imóvel. Então, as instituições financeiras buscavam investidores institucionais, investidores com muito mais capital. Então, um investimento desse na casa de 100 milhões de reais, por exemplo, se buscava 10 investidores com 10 milhões de reais. Então, 10 milhões de reais não é algo que a maioria da população tem na mão para investir em um único imóvel. Então, você vê que são investidores realmente com muito dinheiro, porque exigia muito das instituições para fazer todo esse processo de controle. E à medida que a tecnologia foi desenvolvendo e os softwares e os sistemas conseguiram fazer esse tipo de gestão, foram surgindo novos modelos de investimento, entre eles o fundo de investimento imobiliário. Então hoje, quando você se inscreve na corretora, existe lá as opções de investimento. Nesses fundos você consegue comprar uma parte bem pequenininha desse fundo e aí as instituições conseguem pegar dinheiro de muita gente. Então imagine que antes que ele conseguia pegar investimento de apenas 10 pessoas, hoje ele consegue pegar investimento de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, no investimento de 100 milhões, ao invés de você ter 10 investidores com 10 milhões cada um, se você pega, por exemplo, 1 milhão de investidores, você consegue, com 100 reais de cada investidor, fazer a compra desse imóvel de 100 milhões de reais e aí você faz a distribuição entre cada um deles. Então, a tecnologia permitiu que você fizesse isso e aí os fundos de investimento imobiliário estão hoje no mercado, disponíveis para a população. A maioria das pessoas não sabem que isso existe, mas que você consegue, através de uma corretora, fazer investimento até do seu celular nesse tipo de investimento. Então, a gente viu as desvantagens de investir no imóvel. Quais seriam as vantagens, então, de você investir através dos fundos imobiliários? Então, se você tem muita dor de cabeça e burocracia para investir em imóveis, quando você faz um investimento através de fundo imobiliário, isso é muito menor. Por quê? Porque a burocracia fica por conta dos gestores. A burocracia vai ficar por conta de quem está fazendo a gestão do imóvel. Então, esse gestor vai fazer toda a gestão do fundo, vai buscar os inquilinos, vai renegociar contrato, vai fazer manutenção, vai tomar conta dos procedimentos, vai fazer as compras, vai fazer a venda do imóvel e você não precisa se preocupar com nada disso. Diferente dos imóveis, como eu falei, que a gente precisa acompanhar todo o processo de compra, busca de inquilino, tomar conta de inquilino, vender, documentação. E mesmo que você delegue tudo isso para o administrador e você pague um percentual a ela, diminuindo mais ainda o seu rendimento, você tem que tomar as decisões de compra e venda dos imóveis e avaliação. Então, quando você investe através de fundo imobiliário, existe uma gestão profissional fazendo isso e você não precisa lidar com nada disso de documentação, burocracia, você apenas precisa ir lá, fazer o investimento, escolher o fundo, fazer o investimento bem rápido e você já consegue ganhar dinheiro com isso. Existe a questão que eu falei da gestão profissional, então você vai ter um profissional olhando o seu tipo de investimento. Você tem uma excelente liquidez, então você consegue vender rapidamente o seu investimento, no mesmo dia, inclusive, e ainda tem uma vantagem muito grande em relação ao imóvel. Você consegue vender parte do imóvel. Imagine que se você tem um investimento em um apartamento e você precisasse só de parte de dinheiro e você conseguisse vender apenas um dos quartos do seu apartamento para que você reavesse esse dinheiro. Nos imóveis isso não é possível, mas através dos fundos imobiliários você consegue vender parte das cotas dos investimentos que você tem e aí você consegue aquele dinheiro sem precisar desfazer de todo o imóvel, né? Então você consegue fazer isso vendendo em bolsa, tem uma liquidez excelente, você consegue vender dentro do próprio dia. Só para a gente ter uma noção aqui, eu trouxe um gráfico para a gente entender. No ano de 2018, a gente teve 8,2 bilhões de reais de giro entre compras e vendas no mercado de fundos imobiliários. Então, todo esse volume de dinheiro, e você vê que de 2012 para cá, a avaliação está sempre crescendo, né? Então você vê que sai de 3,6 para 8,2 bilhões de reais. E você vê que cada vez mais existe mais giro e mais movimentação no mercado. Isso quer dizer que você consegue vender com muita velocidade e a cota do seu investimento. Você não precisa ficar com ele na sua mão. Então, enquanto no imóvel, para você vender e transformar o seu imóvel em dinheiro,
você leva pelo menos um mês, se você for muito bom, muito rápido e com toda a documentação. No fundo imobiliário, você consegue em apenas um dia transformar o seu investimento em dinheiro. E aí leva 3 dias para aquele dinheiro cair na sua conta, né? Mas você consegue fazer a venda em apenas um dia. Vamos ver aqui também. Uma outra qualidade é a diversificação com poucos recursos. Isso aqui é extremamente bacana. Por quê? A gente, investidor, se a gente tem hoje 300 mil reais pelo menos na mão para fazer um investimento em um imóvel, você vai conseguir comprar um imóvel. O que é que isso vai trazer de problema para você? Se você consegue comprar apenas um imóvel, se aquele imóvel der problema, você perde todo o seu rendimento, ou você coloca todo o seu imóvel em risco, né? Todo o seu investimento em risco. Então, com o fundo imobiliário, você consegue comprar cotas de vários fundos, porque você precisa de muito pouco dinheiro para fazer esse investimento. Então, se você tem um investimento, por exemplo, de 300 mil reais, se você, ao invés de comprar um único apartamento, você fosse comprar fundos imobiliários, você conseguiria comprar mais de 100 fundos imobiliários diferentes com esse mesmo dinheiro, diluindo todo o seu dinheiro em vários imóveis para que você não tenha problema com apenas um único imóvel. Somado a isso, como a gente viu nos exemplos que eu dei, cada fundo tem diversos imóveis. Então você, com o dinheiro de comprar um apartamento, você consegue comprar vários imóveis de vários tipos diferentes. Com esse mesmo dinheiro você consegue investir em shoppings, escritórios, hotéis, galpões logísticos, agências bancárias e assim sucessivamente. E aí você consegue diversificar e diluir o seu problema. Caso um inquilino venha a faltar, você quase que não vai sentir no valor do aluguel que você recebe mensalmente. Diferente se você tivesse apenas um imóvel, que ia fazer com que você perdesse todo o rendimento até que você conseguisse o próximo inquilino. Então você vê que a diversificação é uma qualidade extremamente importante nos fundos imobiliários. E outra coisa é investimento inicial baixo. Isso aqui é extremamente importante para a maioria das pessoas. Muita gente quer investir em imóveis, mas o que acontece é que não tem dinheiro suficiente para investir em imóveis, né? Não é todo mundo que tem 100, 200, 300 mil reais na mão para fazer a compra de um imóvel e começar a ganhar aluguel com isso. Algumas pessoas se alavancam, né, fazendo um financiamento para poder comprar aquele imóvel e colocar o imóvel para se pagar, mas existe sempre o risco de você não conseguir alugar logo de primeira e você ter que pagar aquele financiamento, né? Então, você tá assumindo um risco grande para você ganhar aquele dinheiro com o imóvel e aquela renda não converte diretamente para você. E existe também uma demora para você fazer aquilo. Agora, imagine que você poderia, com apenas 100, 150, 200 reais, fazer uma compra de um fundo imobiliário e aí você já começa a investir nesse imóvel. E aí, você também já consegue, com esse pouco, você consegue receber já o aluguel equivalente àquilo. É pouco, mas você já está ganhando dinheiro com um pedaço do seu imóvel. É o mesmo que, por exemplo, se você fosse construir um imóvel para fazer o aluguel, você, ao botar já o alicerce do imóvel, você já começasse a receber o aluguel daquela pessoa que vai alugar o seu imóvel, mesmo se o seu imóvel ainda está totalmente construído. Então, no fundo, é equivalente a isso. Com um pouco de dinheiro que você colocou nesse mês, mais um pouquinho que você colocou no próximo, mais um pouquinho e mais um pouquinho, aquilo ali vai gradativamente aumentando a sua quantidade de cotas daquele imóvel ou daqueles imóveis, e com isso você vai aumentando também a sua participação nos aluguéis. Então você já começa a ganhar dinheiro já desde o primeiro investimento. Você não precisa esperar com que o imóvel fique totalmente pronto para que aí depois você comece a buscar os inquilinos, faça o aluguel para depois você começar a receber o seu aluguel. Então, nos fundos imobiliários você já consegue ganhar dinheiro desde o primeiro aporte com muito pouco dinheiro. 100, 150 reais você já consegue ganhar dinheiro. Inclusive tem cotas que custam 2 reais, 10 reais. Com 10 reais você já consegue ganhar dinheiro com o fundo imobiliário. Outra grande vantagem é que os rendimentos que você recebe do aluguel dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Diferente do aluguel que você recebe no aluguel de imóveis, que você deveria pagar 15% de imposto de renda. Algumas pessoas não pagam, fazem a sonegação, mas por lei você deveria fazer o pagamento do seu aluguel
de maneira regressiva, né, de acordo com o que você paga lá no seu salário. Já no fundos imobiliários, esse dinheiro cai na sua conta livre de imposto. Então, todo o aluguel que você receber nos fundos imobiliários, você não vai pagar nenhum centavo de imposto de renda, porque o aluguel dos fundos imobiliários que você recebe, eles são isentos. Outra grande vantagem que você tem ao investir em fundos imobiliários é a possibilidade de investir em grandes empreendimentos imobiliários de qualidade com muito pouco dinheiro. Como eu comentei, nós não temos acesso a comprar um shopping para poder fazer o aluguel. Não temos acesso a comprar um galpão logístico absurdo para poder a gente fazer aluguel desse galpão. A gente não consegue comprar um prédio de alto padrão nas maiores avenidas, nas locais mais bem qualificados nas grandes cidades. A gente consegue comprar um imóvel ou outro em alguns condomínios, apartamentos menores e mais afastados. Então, com os fundos imobiliários, você consegue colocar o seu dinheiro nesses imóveis de alta qualidade. Então, existe também risco menor de inadimplência. Então, como eu falei, se você consegue investir em vários imóveis ao mesmo tempo, você tem um risco menor de perder o seu dinheiro do aluguel. Somado a isso, como são imóveis de alto padrão, os gestores dos fundos imobiliários, eles conseguem buscar inquilinos que são grandes empresas, inquilinos que têm contratos muito bem fechados, e isso diminui muito o risco de inadimplência nos aluguéis dos fundos imobiliários. Não quer dizer que não existe, mas o risco é muito menor. E quando existe, a sua diversificação que os fundos imobiliários permitem vai fazer com que esse inquilino que não pagou tenha um impacto muito pequeno no rendimento da sua cota. E aí, somado a isso, você tem a maior rentabilidade. Por que você tem a maior rentabilidade? Então, se você consegue comprar um imóvel de maior qualidade, se você consegue ter uma gestão profissional desse tipo de investimento, se você consegue ter um cara que conhece muito o mercado, fazendo a escolha desse imóvel para você, a escolha do local, avaliando o cenário do mercado para você, todo o aluguel que você recebe é isento de imposto de renda, tudo isso faz com que você já tenha um ganho acima daquela média que eu comentei de meio 0,4, 0,5% do imóvel. Somado a isso, você já consegue ganhar o dinheiro do aluguel já no início, conforme eu comentei. Então, com pouco dinheiro inicial, você já começa a ganhar dinheiro daquele aluguel no próximo mês, né? Então, se você investir nesse mês, no outro mês, você já consegue estar recebendo o valor do aluguel equivalente à quantidade de dinheiro que você investiu. Então, isso aí eleva muito a rentabilidade do investimento em fundos imobiliários. Então, a gente viu que você tem menos burocracia e menos dor de cabeça, não precisa lidar com o inquilino, você tem gestão profissional, se você precisar do dinheiro, você consegue resgatar o dinheiro com muita facilidade. Como você precisa de pouco dinheiro, você consegue comprar vários imóveis ao mesmo tempo. Investimento inicial muito baixo, não precisa muito mais do que R$100 para você já consegue começar a investir. O aluguel é isento de imposto de renda. Você consegue investir em imóveis de altíssima qualidade com pouco dinheiro. Você tem menos risco de ficar sem receber o seu aluguel mensal, porque você vai ter diversos inquilinos, diversos imóveis espalhados e inquilinos de dar mais alta qualidade nesses seus imóveis. E você, somado a isso, você consegue ter uma alta rentabilidade, porque seus imóveis são de qualidade, seus imóveis são bem localizados. Tudo isso através do fundo imobiliário com pouco dinheiro investido. Então, assim, é uma oportunidade de investimento, é uma oportunidade que as pessoas têm acesso, mas por falta de conhecimento não conseguem fazer essa compra e ganhar dinheiro com isso. Com aluguel de maneira muito tranquila, você consegue fazer isso aí através dos fundos imobiliários. Então são diversas vantagens. E aí aqui eu coloquei um gráficozinho bacana que ele mostra o número de investidores que a gente tem hoje em dia de fundos imobiliários, desde 2010 aí começando. E aí a gente vê que de 2017 para cá, esse número só sobe. Hoje temos em torno de 178 mil investidores em fundos imobiliários. Isso é muito pouco. Então, se a gente tem pelo menos aí 200 milhões de habitantes no Brasil, vamos considerar que metade desses 200 milhões de habitantes tem condições aí de fazer um investimento de R$100, então temos 100 milhões de pessoas. Dessas 100 milhões de pessoas, apenas 178 mil pessoas fazem investimento em fundos imobiliários, uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro com aluguel, com muito pouco dinheiro e pouca dor de cabeça. Então você vê que são poucas pessoas, mas esse número vem aumentando muito nos últimos meses. Podemos ver aqui ó, que setembro de 2017 para setembro de 2018,
a gente saiu aí na faixa de 120 mil para 180 mil investidores. Então, você que ainda não investe em fundos imobiliários, fique ligado aí que tem muita gente que já viu a oportunidade antes de você e já está começando a investir. Eu quero fazer algumas ponderações aqui a respeito de investimentos em fundos imobiliários, porque aqui eu sempre gosto de falar sempre os dois lados. Então, pode ser bom investir diretamente em imóveis, não necessariamente é ruim. Se você fizer a construção desse imóvel, você consegue, com muito pouco capital, construir um imóvel que tem um valor maior do que você gastou para fazer. Por exemplo, se você não compra o imóvel pronto, você vai comprar o terreno e fazer a construção do imóvel, você pode, por exemplo, gastar 150 mil e aí no final você conseguir construir esse imóvel e que vai valer 250 mil reais. Então, esse valor que você gastou não vai ser em cima dele que você vai receber o aluguel, você vai receber o aluguel em cima do valor que o imóvel vale. Então, isso faz com que você tenha uma rentabilidade muito maior, porque o que você investiu foi menor. Apesar de você ter que fazer toda a construção, ter que ter dor de cabeça, gastar dinheiro já durante muito tempo, para que você só receba aluguel lá na frente, ter dor de cabeça com o pedreiro. Mas você consegue uma rentabilidade muito maior, porque você vai ter a valorização daquele trabalho que você teve para construir, o imóvel vai valer muito mais e você vai ganhar o aluguel em cima desse valor a maior. Então, pode ser bom você investir em imóveis, não através de fundo imobiliário, mas você vai precisar ter expertise para fazer a construção desse imóvel. Se você não quer tudo de cabeça construindo imóvel, procurando terreno e lidando com pedreiro e todo aquele processo que eu te falei, que é a opção de você já comprar um imóvel pronto, você deveria estar investindo no fundo imobiliário. Outra ponderação é que é renda variável. O que é que isso quer dizer? O investimento em fundo imobiliário, ele é através da bolsa. Então, como todo dia existem pessoas comprando e vendendo, como a gente comentou lá, os 8,2 bilhões de reais aí de giro, o valor daqueles imóveis, o valor de mercado, na verdade, daquele imóvel, não o valor dos imóveis, varia muito durante o período. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que você tem o seu imóvel e se você todo dia perguntasse quanto aquele imóvel vale no mercado e alguém fosse lá e lhe falasse aquilo. Você acha que todo dia a pessoa ia falar o mesmo valor do imóvel para pessoas diferentes, no caso, para cenários diferentes? Claro que não, né? Então, o seu imóvel, cada dia ia ter um valor. Uma pessoa ia achar que vale falar que vale mais, uma pessoa falar que vale menos. Se tivesse em crise o país e não tivesse muita gente com dinheiro para comprar imóvel, ia valer cada vez menos. Se tivesse muitas pessoas procurando imóveis, ia valer cada vez mais. E assim o valor do seu imóvel ia mudar. Mas como a gente naturalmente não faz isso, a gente tem um imóvel e não fica perguntando todo dia quanto é que o imóvel está valendo, a gente não sente essa variação. Já nos fundos imobiliários, como isso está constantemente vendendo e comprando, existe uma variação desses preços. Mas nada muito grande, nada que vá fazer se você perder todo o seu dinheiro, isso aí não existe no mercado de fundos imobiliários, também não existe no mercado de ações. E também ele necessita de análise, assim como investir em imóveis, né? Apesar de você ter toda essa facilidade para você investir em fundos imobiliários, você precisa escolher os fundos, e minimamente, né? Você precisa dar uma avaliada, ver como é que está aqueles fundos imobiliários. Eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer essa análise de maneira bem rápida e fácil. Só uma introdução para a gente ter a noção da oportunidade de investimento, mas você precisa fazer essa análise, né? Sendo que no imóvel normal você precisa fazer toda a procura do imóvel, avaliação, muito mais técnica, coisa que você não precisa fazer no fundo imobiliário. Você vai precisar apenas analisar qual tipo de imóvel que você quer, se você quer em shopping, se você quer galpão, se você quer um escritório, se você quer um hospital, se você quer investir em ativo de desenvolvimento de condomínios, construção de condomínios e venda. Tem várias opções que você pode fazer essa escolha. Dentro das opções existem diversos fundos. Então você vai olhar quantos imóveis aquele fundo tem, quantos inquilinos, se está pagando certinho, quanto cada um está pagando, se existem contratos longos, né? Tudo isso você precisa estar avaliando, mais nada de outro mundo. E você pode fazer uma diversificação, ou seja, você pode comprar vários fundos para que caso você tenha escolhido errado algum, não vai ter problema nenhum, porque o valor vai ser pequeno em relação a tudo que você tem. Então, existe sim uma necessidade de você fazer uma análise. Então, como é que você pode investir nisso? Então, você vai precisar ter uma conta na corretora de valores,
transferir o dinheiro para lá, já lhe falei que não precisa ter muito, e você vai comprar através do home broker da sua corretora, você vai digitar lá o códigozinho e fazer a compra. Então você vai através da bolsa de valores, esses fundos são divididos em cota, e a cota ele tem esse códigozinho que você vai precisar para fazer a compra lá no seu home broker. Então você vai digitar lá 4 letras e o número 11 no final é que vai estar identificando os fundos imobiliários na bolsa para você fazer a compra. Eu vou mostrar aqui um local que você pode fazer a consulta desses fundos, né? Vou mostrar aqui minha tela para poder ver. Deixa eu mostrar aqui. Então esse é o site que eu uso para fazer o acompanhamento dos fundos imobiliários. É um site bem simples, mas é um site que tem muita informação. Então você vai começar fazendo aqui, você pode fazer a busca aqui, ó, ferramentas, filtro pesquisa, né? Você pode fazer um filtro e aí você já começar a ver os tipos de fundo. Então você pode vir aqui, ó, nesse campo aqui você vai marcar o que você quer exibir, nesse campo aqui você vai marcar o que você quer filtrar, né? Então eu quero o código, o nome, o tipo de mercado aqui, se você colocar usar como critério, bolsa ou balcão, pode deixar desmarcado. Público-alvo, você quer só o público geral, investidor qualificado, são fundos que exigem que as pessoas tenham um certo nível de conhecimento para investir. E investidores qualificados têm mais de R$1 milhão aí em ativos para poder fazer investimento. Então você tem o tipo do imóvel, você vê que existem diversas opções. Então eu vou tirar aqui, por exemplo, posso deixar híbrido, indefinido, fundos de fundos, tirar o bancário, como eu comentei, desenvolvimento educacional. Você pode investir em fundos que investem em faculdades, em campos universitários, e aí esses campos você recebe aluguel. Eu vou deixar aqui, por exemplo, em fundos de shoppings, para a gente ver, né? Usar como critério só os shoppings. Vamos aqui, ó, cotação dele, só para a gente ver o valor da cota, né? Qual foi o último rendimento em grana, né? Quanto é que ele pagou? Qual foi o último rendimento percentualmente? Aí você coloca como critério do rendimento. Na verdade, você coloca um rendimento anual. Rendimento médio de 12 meses, você não precisa botar valor. Você pode botar em percentual, usa como critério. E aí você quer um rendimento médio maior do que a taxa básica de juros da economia, 6,5% ao ano. Então, se você tem um fundo que está pagando menos do que você vai estar recebendo no Tesouro Selic, por exemplo, investimento que é livre de risco, não faz muito sentido você estar fazendo esse tipo de investimento. Você coloca aqui para fazer um filtro. Então esse aqui é importante, patrimônio por cota, né? Que é que está dizendo isso aqui? Quanto equivale o patrimônio do fundo, né, em relação ao que você está pagando por ele, né? Número de negócios por mês, isso aqui também você coloca aqui maior que 500 ou 1000 negócios por mês. Isso aqui é para quê? Para garantir que você não invista em fundos que vai ter muito pouca liquidez, né? Então existem fundos que fazem poucas negociações porque são fundos mais fechados. Você coloca aqui um filtro de 500 e ele vai trazer. Então aqui você coloca para marcar notas, para mostrar a observação. E aqui eu gosto de colocar pelo rendimento médio de 12 meses percentualmente de forma decrescente. Então ele vai trazer o fundo que rendeu melhor em relação ao fundo que rendeu pior. Então você executa. Então ele trouxe aqui o exemplo do fundo, né? Então ele traz aqui o nome do fundo, FIGS 11, né? R$ 69,89. O último rendimento que ele pagou para esses R$ 69 foi 83 centavos de cada um. Então quer dizer que é 1,19% de rendimento. Lembra que a gente falou de 0,4% de rendimento ao mês, né, do imóvel. Então aqui você estaria ganhando 1,19%, né, são 14,30%, né, 14,31% nos últimos 12 meses. Esse fundo tem uma característica, isso aqui é uma observação importante. Os fundos que têm RMG, isso significa renda mensal garantida, eu não aconselho você investir nesse tipo de fundo já agora no início, porque isso aqui é uma proposta que o fundo faz de renda garantida enquanto ele está fazendo o desenvolvimento do fundo. Pode ser que essa renda não se mantenha quando essa renda mensal acabar. Por exemplo, esse aí agora vai acabar em abril de 2019. E aí o que isso pode fazer? Pode fazer com que o valor da sua cota caia muito, o valor do seu investimento caia muito. Então esse tipo de investimento aqui não é bacana. Então esse aqui, ó, Jardim Sul, né, por exemplo, está aqui pagando 0,54, uma cota que ó, custa R$ 70,50, você já consegue fazer uma cota e ganha 54 centavos aí de cada um. Então o rendimento aqui ó, de 0,77, então 0,77%, muito melhor também com que
você teria no seu imóvel. Então aqui, ó, 40% do Shopping Jardim em São Paulo. Você tem aqui, ó, 20 shopping centers, né? Você, com a cota de R$ 108, exemplo que eu dei lá, 60 centavos, você está ganhando 0,60% ao mês. Entendeu? Então ele tem 3 shoppings no Rio de Janeiro, um na Bahia, um no Pará, um no Paraná e um em Recife, né? Tem o Malls Brasil também, que está custando R$ 107,68, custa 64 e aqui possui participação de 64%, 54% no shopping de Maceió. Então você vê que aquele filtro você consegue fazer para fundos de shoppings e outros tipos de mais. Você pode inclusive também fazer um filtro, eu sugiro para você conhecer o mercado no início, sem critérios, né? No caso, você faz o critério apenas aqui do tipo do fundo. Você escolhe aqui, ó, tipo do fundo, desmarca. Aí eu quero conhecer aqui só os fundos educacionais, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, só o fundo de galpão. Então eu quero só os fundos de galpão, né? Então você vai colocar aqui, aquele mesmo esquema, tira o mercado de balcão, bota o nome do fundo. E aí você pode marcar cotação base, último rendimento, né? Data do pagamento, rendimento médio dos meses, grana, patrimônio por cota, número de negócios você marca lá 500. E aí você faz esse filtro aqui para os tipos de fundo que você quer conhecer. E aí você pede sempre para mostrar aqui as notas para ver se não tem RMG, VIT. E aí você pode botar aqui decrescente, rendimento, executa. Então aqui você vai ver todos os fundos que você tem, são de galpões, né? Então você tem aqui, ó, GRLV, você tem o GGRC 11, você tem o FIB 11, Industrial do Brasil, SD Logística do Rio, HGLG. Então você vê aqui, ó, TRX Realty. Então todos esses fundos aqui são fundos de investimentos que investem no setor logístico. Então aqui, ó, XPlog está pagando 0,64% ao mês, o TRX 0,40%, o HGLG 0,53%, o FIB 0,68%, Industrial do Brasil, e o GGRC 79, 0,79 e o GRLV vai no 0,62. Então você vê aqui, ó, vou dar um exemplo. E aí você vai fazer essa lista e o que é que eu aconselho você fazer? Você vai clicar no fundo, ele vai abrir aqui, né? GGRC, por exemplo, esse fundo aqui de galpões, e aí você vai procurar aqui relatório gerencial. Então aqui você vai ver que o último relatório gerencial foi do dia 30 de novembro, que ele passou aqui. Então quando você clicar no relatório gerencial, ele vai mostrar todo o relatório. Então o gestor do fundo, ele faz um relatório para você de como é que está o fundo, onde é que ele está investindo, quanto é que ele está pagando, se tem algum imóvel vago, se não tem. Isso aqui é a diferença de gestão profissional. Você tem um gestor que está olhando os seus imóveis por você e todo mês ele está passando um relatório de como está aqueles imóveis. E aí eu sugiro você dar uma lida nesse relatório, pelo menos nos 3 últimos relatórios, para entender o que é que o fundo está falando. Alguns têm uma linguagem um pouco mais detalhada, mas ele traz aqui, ó, parte dos imóveis, por exemplo, é logística, parte industrial, como foi a receita mês a mês, como está dividida, 43% na região sul, 25% na sudeste, 23% na centro-oeste, 9% na região nordeste. Então você vê que é um fundo que tem uma divisão. A quantidade de pessoas que estão investindo nesse fundo, por exemplo, ó, dezembro de 2017 era 6 mil pessoas, em novembro de 2018 já tem 16.800 pessoas investindo nesse fundo. Quais são os ativos, o que é que você está vendo, o que é que ele tem. Então todo mês ele passa esse relatório aqui, então é importante você estar fazendo esse acompanhamento para conhecer aquele fundo. Se você leu e achou que é um fundo razoável, você pode ir lá e fazer um investimento com pouco dinheiro para ir conhecendo como é, e aí você já consegue receber o aluguel naquele mês. Então, todos aqueles que eu mostrei, tem aqui os seus relatórios. Ó. O Hotel Max Invest aqui tem um relatóriozinho explicando a taxa de ocupação, quantas unidades tem, quanto ganhou dinheiro, quais são os bairros que ele tem, os imóveis, qual é o tipo do imóvel que ele tem, e aqui são os imóveis aqui mostrando todos os imóveis que ele tem lá. Como foi que foi feita a distribuição do rendimento da venda dos imóveis. Outro aqui é o KINEA, que eu comentei lá, imóveis corporativos. Ele vai explicando tudo direitinho para você do que está acontecendo naquele fundo. É um cara que está trabalhando para você, fazendo a gestão do seu imóvel de forma profissional. Você vê aqui, ó, vários inquilinos diferentes, de processos diferentes, de setores diferentes,
para que você, caso um inquilino desse aqui saia, você nem vai sentir no seu imóvel. E aí que você vê aqui, ó, bem distribuído, tem em São Paulo, tem aqui, ó, vários centros de distribuição, aqui no Rio de Janeiro, também tem vários edifícios, você tem edifícios em Minas Gerais. Então aqui, ó, são 16 imóveis que você estaria investindo aqui nesse fundo. Aqui tem todo o detalhamento dos imóveis para você conhecer, e aí você vai avaliar qual é o melhor para você. Esse aqui, por exemplo, é Shopping Centers. Você está vendo aqui, ó, 48.093 pessoas investindo aqui nesse fundo. Tem todo o detalhe aqui de como é feita o investimento. Isso aí é outra vantagem de você investir em fundo imobiliário. Você não precisa nem sair de sua casa para você fazer a avaliação. Você consegue fazer a avaliação de todos os imóveis já direto da sua casa. Aqui é outro exemplo que eu comentei lá na frente. Você faz essas consultas. Então você pode usar esse site, faz essa pesquisa aqui conforme eu comentei, clica no fundo, abre, aqui vai ter todas as informações do fundo, explicando qual foi o último rendimento que ele pagou de R$1,08 no dia 9 de janeiro, para cada cota, para um fechamento de R$133. Então isso aqui, ó, é 0,79, 1% que você estaria ganhando por mês do seu dinheiro. Então vou fazer só um exemplo aqui. Você tivesse um imóvel de R$300 mil, com esse rendimento aí de 0,791%, você teria um aluguel aí equivalente no valor de R$2.373 naquele mês. Então, à medida que você vai colocando mais dinheiro, você vai recebendo um aluguel maior. Então, se você começar com R$136, vou dar um exemplo aqui. Se você tivesse R$1.000 lá investido, você teria ganho R$791 de aluguel. Se você tem R$2.000, você ia ganhar 2 vezes 791, você ia ganhar 1.582. E assim sucessivamente, né? Você vai ganhando à medida que, na verdade, você ganhar R$79. Se tivesse R$1.000, R$2.000, você ganharia vezes 0,791%. Você vai ganhar R$15,82. E aí, à medida que você vai aumentando, 3.000, 4.000, 5.000. E aí você vai gradativamente, como se você estivesse comprando partes daquele imóvel. E aí todo mês você vai aumentando e recebendo mais e mais e mais cotas, até você conseguir 30.000, 300.000, 3 milhões de reais. Você estaria ganhando R$23.730 por mês de aluguel investindo aí nesse imóvel. Então, galera, esse é o que eu queria falar com vocês. Agora é 20h34, aí 1 horinha de live que a gente falou rápido. Eu queria apresentar para vocês a oportunidade de investimento em fundo imobiliário, mostrar que existe a possibilidade de você ganhar aluguel com uma diversificação bacana, comprar imóveis de extremo alto padrão, shopping, galpões logísticos, hotéis, escritórios corporativos. Com muito pouco dinheiro você consegue investir. Já no primeiro mês você consegue ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Você já consegue ganhar dinheiro com muito pouco dinheiro investido, sem ter muita dor de cabeça. Mostrei aqui o site que eu utilizo para fazer o acompanhamento, onde é que eu procuro os fundos. Mostrei como é que a gente faz um filtro para ter alguns fundos a olhar. Clica lá, dá uma olhada nos relatórios, você vai ver que existe todo um detalhamento do relatório profissional. Uma vez que você decidiu, escolha aí pelo menos uns 5 fundos diferentes, de tipos diferentes, e aí coloca seu dinheiro lá, e aí você vai ver que gradativamente, mês a mês, você vai estar recebendo aquele aluguel e ganhando dinheiro livre de imposto de renda. Então, à medida que você vai conseguir colocar mais dinheiro ali, você vai ganhando mais dinheiro. Beleza? Tem alguma dúvida aqui que eu possa tirar? Deixa eu ver aqui. Tem um delayzinho de 30 segundos. Já a dúvida está chegando. Eu vou ficar aguardando aqui, ver se tem alguma dúvida da galera. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta. Vamos lá. Como declara esses fundos no IR? A declaração do fundo, você declara como um fundo normal, tranquilo. Você vai botar lá que o aluguel que você recebe, você coloca como isento, né, de imposto de renda. Você coloca lá naquela declaração, na parte de rendimentos isentos. Se você vender a cota, é a mesma coisa de como você estivesse vendendo um imóvel. Você tem que fazer a declaração
e paga um percentual em cima do ganho que você teve com a venda do imóvel, né? O aluguel é que é isento. Então, se você vender o imóvel, ou vender a cota, no caso, você tem que pagar aí 20% de imposto de renda em cima do ganho. Então, isso aí você tem que declarar lá na parte de renda variável. A cota, o rendimento, o aluguel que você recebe todo mês, você não precisa fazer a declaração não precisa pagar imposto, né? Você declara lá em rendimentos isentos de imposto. É bem tranquilo, não tem muito segredo, você consegue fazer a declaração bem tranquilo. Beleza? Então, alguns setores bacanas aí para a gente estar olhando de fundos imobiliários, né? Como eu comentei, setores de galpões logísticos, shoppings, são opções muito interessantes aí para a gente estar investindo em fundos imobiliários, porque são coisas que a gente não consegue investir naturalmente no dia a dia e que vão se beneficiar muito da retomada da nossa economia, né? Então, são oportunidades bacanas para a gente estar ganhando dinheiro com esses aluguéis. Beleza? Espero ter ajudado. Vou fazer algumas lives mais detalhadas, mais técnicas. Essa é uma mais introdutória, só para as pessoas que não conhecem esse tipo de investimento, saber que existe, que você consegue ganhar dinheiro com aluguel, sem precisar ter imóvel, sem precisar ter inquilino e ganhar dinheiro, mesmo você tendo muito pouquinho para investir no início. No futuro eu vou fazer lives explicando mais tecnicamente como você vai lá, faz a compra, faz análise, compara fundos, para que você possa fazer esse investimento com mais tranquilidade, ok? Então um abraço e a gente se vê aí na próxima live.